E contamos com a presença desse episódio aqui do podcast, a presença do Paulo. Paulo Souza, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Ô Vinícius, eu que agradeço aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o pessoal do Papo Cloud, todos os telespectadores. Prazer é Muito bom. todo nosso aqui, viu, Paulo? Primeiro, para começar, Paulo, vamos se definir aqui, né, para a nossa audiência saber, poder conhecer um pouquinho do seu papel à frente da Red Hat. O time da Red Hat já passou aqui no nosso podcast, mas você trazendo um assunto novo que já já a gente vai entrar nele, mas se apresente um pouquinho aqui para a nossa audiência, quem está nos ouvindo ou quem está nos vendo. Ô rapaz, eu não posso começar com a minha história lá do início, senão você vai declarar a idade. Então, vou pular a parte do cartão perfurado, esse Ok. pedaço aí, mas eu sou um carioca exportado para São Paulo, já tenho 17 anos. Me formei então no Rio de Janeiro, graduado em ciência da computação e depois um mestrado em algoritmos. E comecei uma parte corporativa, trabalhando em multinacionais, né? Num papel muito curioso. Eu fui pesquisador da IBM, foi meu primeiro grande emprego. Eu fazia algoritmos que trabalhava com imagem de satélite. E depois migrei aí para o mundo de servidores, hardware. Passei uns bons 10 anos nesse pedaço, em várias empresas, IBM, MC, Ingram. E depois retornei à IBM para liderar algumas unidades de software. Passei aí também uns 10 anos nessa liderança. E depois focado especificamente no mercado de telco. Tem alguns meses que eu estou na Red Hat, então tenho meses, é novo, né? E aceitei esse convite que foi muito, muito especial para liderar a equipe de telecom aqui na Red Hat. Um, então, como tenho pouco tempo, eu sou um ser da pandemia, né? As pessoas me conhecem em 2D. Isso vale um papo toda a parte, porque eu sou um pandêmio, né? Sou a pessoa que não conhece o próprio time, não conhece o chefe, não conhece o escritório. Então, mas é a vida que segue nesses tempos agora, mas numa empresa espetacular que tem muita ambição de continuar crescendo nesse mundo, nessa indústria que tá fervorosa. Então, essa é a minha história em 30 segundos. Bacana, mas Paulo, bacana. De fato, é considerado um novato, né? É o novato do time Um Red pandêmio, eu Hat. me chamo de um pandêmio, um ser 2D. As pessoas só me conhecem em duas dimensões. Olha que interessante. Mas, mesmo sendo novato, né? Ou um ser pandêmico em 2Ds, mas trouxe um à frente de um time tão importante. Agora, até mesmo para a gente entender aqui, qual é a importância do time de telecomunicações, ou esse setor, esse segmento dentro da Red Hat, pode ter algum ouvinte que não esteja conseguindo conectar as duas coisas. Poxa, Red Hat fazia um sistema operacional, o que que vocês estão inventando aí com essa área de telecom e que você está à frente dela? Nossa, Vinícius, assim, a indústria como um todo, ela está fervilhando com todos esses assuntos novos aí de 5G, né, que você mesmo trouxe, mencionou, que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. Então, é uma indústria muito, muito importante, né? A Red Hat é uma empresa que está sempre na inovação, né, com comunidades e tudo. E a vertical de telco, né, é uma vertical muito importante. A Red Hat tem um protagonismo, uma missão muito, muito grande na atuação, e eu digo isso globalmente, tá? Globalmente é uma vertical muito, muito importante na Red Hat. Você vê que a Red Hat ela atua com um código aberto, uma comunidade, né? Você tem uma quantidade de engenheiros que trabalham nisso, mas tem algumas centenas deles que atuam especificamente com as comunidades que trabalham para voltado ao mercado de telecom, que tem as suas particularidades. Então, é um negócio com extrema importância aqui no Brasil, né? Também não poderia ser diferente, né? Mapeando o que está acontecendo globalmente, a gente espera aí com toda essa dinâmica aí do 5G, né? Vai trazer um crescimento maior do que já é esperado para o mercado de telco, e a gente está aí no protagonismo nessa indústria, tá? É uma das empresas que tem
esse protagonismo na nova dinâmica que está acontecendo em telecom. Então, assim, casou perfeitamente esse momento da indústria com o momento da Red Hat de inovação, né, nessa área, em diversas soluções, né, tanto nas suas plataformas para 5G, plataformas para Edge, coisas que são muito importantes no momento, né, e estamos aí, né, a empresa está num protagonismo muito grande dentro dessa vertical. Bacana, interessante, mestre. E um fator que a gente tem que sempre analisar, que é o desafio de desenvolver qualquer solução, né? Desenvolver soluções de tecnologia tem que sempre analisar diversas variáveis, né? Trazendo o assunto aí de desenvolvimento. São vários elementos, várias conexões que a gente tem que fazer. Mas o desafio que você tem visto ao longo da sua trajetória, da sua carreira, mais especificamente nessa área de telecom, como é que você tem associado ainda mais o 5G? É um desafio muito grande? Alguma particularidade que o Brasil tem? Conta um pouquinho para a gente. A mudança nessa área, Vinícius, tem sido grande, né? Porque se você pegar como que eram as coisas aconteciam assim no 3G, no 4G, que está aí, né? Não acabou, estamos aí com 3G, 4G, mas é assim, em geral você tem uma organização que define algum tipo de padrão e assim, organizações que atuam na área, como 3GPP, etc., eles definem um padrão usado em telecomunicações e você tem empresas que constroem equipamentos específicos para atender aqueles padrões. Assim, se viveu a indústria durante muitos e muitos e muitos e muitos anos, né? Você lança um padrão específico para 4G, que a empresa faz um equipamento que atende muitas funcionalidades, se aproxima daquele padrão e faz uma arquitetura que a gente chama de arquitetura, digamos, vertical, né? A própria empresa faz de cima a baixo aquele determinada função. Isso tem vantagens, teve vantagens para o 3G, teve vantagens para o 4G. Você tem aí sempre uma empresa que é responsável por tudo, você tem um modelo de operação que é simplificado, que você tem poucos componentes, mas você traz algumas desvantagens também nesse modelo, que você fica preso àquele determinado fornecedor que faz aquela vertical. Essas iniciativas que acontecem hoje, né, essa tecnologia de mesmo já no 4G, lá desde 2012, né, as empresas de telecom elas têm um pouco desafiado esse modelo, exatamente para evitar você ficar preso a determinados fornecedores. Ela tem desafiado esse modelo e desafiado esse modelo inicialmente pensando em como que eu posso transformar essa arquitetura vertical em virtualizar esses equipamentos, né, em tornar esses equipamentos componentes de software montados em cima de uma plataforma horizontal e que esses softwares eles possam interagir, ter uma interoperabilidade entre eles, né? De forma que você pode ter muitos fornecedores de um determinado componente, muitos fornecedores de outro determinado componente, todos eles fluindo sobre uma plataforma horizontal. Isso é uma mudança muito, muito, muito grande na forma e na cultura como você pensa ou como você fazia as arquiteturas verticais, tá? Então, toda essa dinâmica traz uma mudança grande de cultura, traz uma mudança grande tecnológica, né? Traz uma preocupação grande, porque quanto mais você tem componentes de software, mais próximo esse mundo se aproxima ao mundo de TI, que tanto você e os ouvintes aqui conhecem, né? Então, você tem uma sinergia muito grande no tipo de procedimentos que fazem esses dois mundos falarem. Olha, que interessante você apresentando essa plataforma, me fez associar dois aspectos que a gente que é da área de TI, propriamente dito,
conviveu com o time de telecomunicações, que foi redes convergentes, né? As redes, quando começaram a receber um IP, né, a rede de telecomunicação receber um IP para dentro da sua estrutura, começou a convergir dois tipos de redes, né? A rede corporativa, aquela que já tinha um IP, com redes em tese analógicas e digital. E um outro aspecto que você está falando agora é nessa camada de virtualização, né? Você ter um equipamento e mais desenvolver soluções em software. E essa é a minha analogia que eu estou fazendo, certo? Que você encaixa e traz mais provedores e soluções, porque está tudo no software, não está mais não necessariamente num Exato, hardware, né? exato. Agora tudo é assim, como se tudo virasse software, exatamente, né? E tudo é montado em padrões abertos, que é muito importante também. Isso é muito, muito importante. Então você tem o que que você ganha com isso? Você ganha flexibilidade, escolha de assim, você tem novos padrões que saem, então novos fornecedores podem estar aderentes àquele novo padrão e todas as coisas se falarem numa plataforma horizontal única, né? Então é um mundo muito muito diferente, muito dinâmico, que traz eu acho que essa é a grande palavra agora traz um ecossistema que antes estava limitado a pouquíssimas empresas. Você traz um monte de pessoas novas, né, novas empresas atuando nesse setor, com procedimentos que são, como você comentou aí muito bem, né, parecidos com aqueles que a gente tinha no mundo de TI. Né? Então, é um mundo muito, muito novo que a gente está passando agora. Olha, que interessante. Então a gente pode dizer É, que um novo mercado de startups pode estar surgindo aí para totalmente. atuar exatamente nesse setor de To- to- telecomunicações. Totalmente. Olha que Totalmente. Não interessante. só, agora, não só naquilo que diz as funções de rede, mas também já avançando para o 5G, naquilo que são as aplicações que você vai conseguir nessa tecnologia. Né? Então você ganha aí um ecossistema de pessoas que podem desenvolver as aplicações nas plataformas que hoje vão suportar o 5G. Então, o ecossistema passa a ser muito, muito mais dinâmico, muito mais efervescente, com startups, com empresas já conhecidas, com tudo, né? Fornecendo aí, tirando proveito daquilo que a tecnologia do 5G nos traz. Sem dúvida, mestre. Uma outra coisa que eu venho me ressaltar com esse assunto é em relação ao benefício. Você já citou um que a partir do momento que vocês têm agora uma plataforma que ela é muito mais maleável, é Uhum. flexível como a nuvem, né? Você consegue conectar diversos parceiros e produtores de soluções. Isso é um benefício que a gente pode considerar um B2B, né? Um benefício de empresas para empresas, mas para o uso do 5G, para um benefício mais amplo, para eu e você, usuários comuns dessa tecnologia. O que você já também tem visto de soluções surgindo e direto conectado a nós, usuários comuns do futuro 5G? Tá, mas você vai ver muita coisa nesse futuro 5G que vai chegar até a gente, até os consumidores, né, normais. Não vai ser apenas um 4G mais rápido, né, que já aliás, onde é lançado o 5G, o que você mais vê é pessoas olhando assim qual é a velocidade que está alcançando o celular, o que é super legal. O cara olha lá Uhum. e vê, olha, rodou lá o sisteminha, olha que o que é ótimo, né? Você dispara a killer application do 5G, é você ficar vendo qual é a velocidade que está, mas você traz muito mais possibilidades, né? Você pega aí a própria realidade virtual, onde você já tem o 5G, né? Com mais consumo, você vê algumas aplicações desse tipo, como realidade aumentada, realidade virtual, né, sendo muito utilizado pelos consumidores normais, nós, né? Mas o ganho que você vai ver, né, também num ponto que você tocou e tocou muito, muito bem, que é o B2B, empresas para empresas. É você pegar aplicações, e como eu te falei, o ecossistema vai gerar essas aplicações
e que vai atuar em muitas indústrias, que hoje não é possível fazê-lo com a tecnologia atual, né, do 4G ou 4.5G, né? Então, aplicações em saúde, aplicações em carros autônomos, em controle de trânsito, aplicações na indústria, né, controle de máquinas, drones, né, na próxima controle de coisas que você precisa de características que as redes 5G oferecem. Então, você vai ver todas essas coisas acontecendo ao longo dos próximos muito poucos anos, né? E eu acho que a gente vai se surpreender com o que vai acontecer e que a gente ainda não sabe, coisas que vão aparecer por aí. Uma pergunta que não estava no nosso roteiro, Vamos mas que nós, me, mas me vamos lembrou lá. aqui. E no período de gravação, pessoal, a gente está gravando esse episódio, ainda o leilão do 5G no Brasil ainda não ocorreu, não Não. foi efetivado, não foi concluído o processo, né? Você sabe se tem alguma data, quando é que isso vai terminar, ou é um imbróglio ainda que está se Rapaz, resolvendo essa ainda? pergunta aí de 1 milhão, ou mais até, né? Ou muito mais, mas está próximo, né? Acho que tudo indica que está próximo aí, nos próximos par de meses, a gente deve acontecer. Eu, particularmente, eu creio que a adoção do 5G vai, no padrão que tá querendo, né, ser adotado aqui no Brasil, vai ser até mais rápido do que a gente imagina, porque tem demanda para isso, né? Tem demanda principalmente nesse mundo de empresas. Agora, é claro que as operadoras elas têm que se preparar com tudo isso que eu comentei, né? A sua plataforma, o seu ecossistema, né? E a Red Hat atua muito fortemente nessa parte da plataforma horizontal, que traz um monte de assuntos correlatos. Eu sei que você é especialista em alguns deles, como cloud híbrida, né? Adoção de padrões abertos, adoção de uma estratégia de cloud híbrida muito, muito concreta, né? Toda essa questão cultural. Então, tem deveres de casa, aí, digamos assim, para as operadoras, mas mesmo assim eu acho que a adoção vai ser muito, muito mais rápida, talvez, do que a gente está esperando. Tá? Verdade. Você reforçando essa mensagem, me lembrou também quando a gente vê o 4G chegar no Brasil, que teve um investimento muito pesado das empresas de telecom, dar o refresh nos seus equipamentos, né? Tentando trabalhar ali no 3G e 4G simultaneamente. Então, em tese, a mesma torre, ela tinha lá os dois equipamentos que atenderia as duas redes ou mais, né? Ainda existe outros tipos de redes na área de telecomunicações, mas você trazendo esse cenário novo, o tempo de refresh para quem entende um pouco dessa plataforma mais conectada, mais híbrida, o plug and play é praticamente instantâneo, né? Você sobe uma solução atendendo a nova rede mais rapidamente do que ter que ter aquela operação de instalação, configuração que era muito pesado e demandava muito tempo, né? É verdade, é verdade. Mas além disso, tudo que você falou, né, a gente não pode esquecer de passar por esse mundo B2B, que eu acho que é a grande transformação nessas soluções de empresas para empresas, né? Como é que você vai fazer a indústria ter benefício no 5G, né? Como é que o controle de maquinário, controle de frota, né? Que a gente comentou aqui dos drones, que é algo que parece que está muito distante, mas daqui a pouco tá aí. Saúde, a questão de você ter também a parte da indústria de saúde, que é algo que também será muito forte, o agrobusiness, que também né, um destino das soluções 5G. Então, esse mundo empresarial, um mundo que vai estar muito, o ecossistema em torno disso vai estar muito efervescente, além, é claro, do que chegará a nós, os consumidores, né? É um mundo espetacular que tá vindo aí, que já estamos nele, né? Mas que está Verdade. vindo aí. Nós já estamos nele, mas que a gente vai ver aí no próximo par de anos aí algo espetacular acontecendo. Sem dúvida, mestre, sem dúvida.
Agora tentando fazer um pouquinho da pergunta de US$ 1 milhão, né? Ave Subindo um pouco Maria, a régua, essa é difícil. a gente tentar entender exatamente, ok, Vinícius, a gente tem aqui o 5G, tem todas as suas projeções, mas o que a gente pode esperar dessa combinação de inteligência artificial, poder de automação, né? A gente tem que, quanto mais as coisas vão se complicando, a gente tem que automatizar cada vez mais, e até mesmo, acho que você já citou, o uso da realidade aumentada, né? O que a gente pode esperar dessa combinação dessas tecnologias com o nosso novo meio de transporte digital, o 5G? É legal, Vinícius, mas vamos falar um pouquinho da automação, né? Porque a gente tem que olhar a automação para dentro da operadora e a automação do que vai chegar como benefício enfim, novas aplicações no 5G. Falando um pouquinho para dentro, né? Porque quando você monta essa plataforma, digamos assim, horizontal, vai permitir, né, a adoção de todo o ecossistema, né, no 5G, você traz essa complexidade, digamos assim. Como eu falei antes, você tinha um equipamento de um fornecedor único, um ponto de contato único, poucos lugares de falha. Agora você traz um ecossistema com muitas empresas, muitos elementos na sua rede, elementos que são software, então desaparecem e aparecem. Elementos que antes, como é que você fazia um inventário? Esse equipamento está na sua casa, Vinícius. É muito fácil você fazer um inventário. Agora, faça um inventário de um software que aparece e depois não está mais ali, porque a sua rede passa a ser dinâmica. Então, traz esse tipo de complexidade, mas ainda bem que é algo que já era muito praticado no mundo TI, né? E muito compreendido no mundo TI, digamos assim, essa automação, essa necessidade de automação. E ela é necessária até quando você fala em levar as suas aplicações para data centers que fiquem mais próximo do seu usuário final, né? Que a gente chama de edge. Agora, também é outra palavra que está aí, né? Edge, né? Que a sua plataforma horizontal ela pode ir em direção a esses data centers e com tudo sendo gerenciado da mesma forma. É uma prática que a gente, digamos, tinha em TI, aumenta a complexidade, enfim, da quantidade de elementos que você está lidando, mas é fundamental que você tenha essa prática de automação e gerenciamento muito bem estabelecida para dentro das operadoras. E é claro que as aplicações, agora falando para fora das operadoras, todas essas aplicações novas que vêm com 5G são aplicações que vão permitir esse grau de automação. Principalmente você vê as indústrias, quando você vai olhar aí o que vai acontecer com a automação das máquinas, né? E como é que você vai empregar inteligência artificial no controle de carros autônomos ou do trânsito, ou mesmo numa cirurgia remota. Todo esse novo mundo é um mundo que a gente vai ver aí, espetacular. Mas não pode esquecer dessa necessidade de automação, e eu reforço essa importância porque a Red Hat ela é líder absoluta nesse tipo de gerenciamento e automação quando você olha para dentro da operadora. Então, é um ponto importante que a gente gosta de ressaltar porque a gente tem um protagonismo nessa área. Bacana. De fato, vocês são líderes no setor aí e cada vez mais provendo soluções, né? Com esse mundo aberto. Vocês É já isso aí. nasceram nesse contexto, e super importante. Mestre, eu sei que a gente tem muito assunto para tratar, ainda mais falando do 5G, que é um tema que eu particularmente gosto, automação, inteligência artificial, enfim, computação em nuvem no geral. A gente tem muito tema para tratar aqui no nosso episódio, mas a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Eu sempre faço uma pergunta para o meu convidado.
sempre no cunho de saber a sua visão, a sua opinião particular, pessoal, sua visão, sua experiência. E é uma pergunta bem simples, mas que vale muito a reflexão de quem está ouvindo ou agora nos vendo também no nosso canal do YouTube. Então vamos lá. Para o Paulo Souza, o que, que é computação em nuvem? Nossa, é essa que derruba, né? Para falar com você, que é um especialista no negócio, né? Mas é assim, Vinícius, eu acho que se você perguntar isso 100 vezes, para 100 pessoas, você vai ter 100 respostas distintas, né? Eu gosto de pensar em computação em nuvem muito no sentido do modelo que ele permite, né? Na flexibilidade. Então, o modelo de você consumir recursos computacionais, seja infraestrutura, plataforma ou serviços em si, né, de maneira autossuficiente, de maneira muito flexível. Tá? Então, eu gosto de pensar pela perspectiva de quem utiliza, né, que é menos uma definição técnica então, do assunto, né? Mas eu acho que cabe aqui um monte de resposta, mas eu gosto mais dessa. Na perspectiva de quem usa, é uma forma de você consumir de forma flexível recursos computacionais, seja de infraestrutura, de plataforma ou serviços já prontos, né? Eu gosto de pensar dessa forma. E olha que esses recursos eles podem estar, enfim, fora do seu alcance ou em público, ou pode estar no seu site, né, on-premises, né? Ou ambos, que eu acho que é o grande, né, a grande tendência é as empresas olharem isso, né? E ter a flexibilidade de ter várias fontes de recursos, então ter uma cloud múltipla ou multi-cloud, e também dentro de casa e fazer isso uma grande cloud híbrida. Acho que essa é a grande tendência, principalmente na adoção do 5G, juntando as duas coisas, da sua última pergunta, juntando na adoção do 5G, acho que a cloud híbrida e ter uma estratégia forte em cloud híbrida faz diferença. Olha aí, está respondida. Com um Junta-se a. especialista olhando, não dá. Não, de forma alguma. Os especialistas é quem dá a resposta. Isso que é o legal. É a pergunta que nunca busca nem o certo ou o errado. É justamente essa vivência, porque já é um tema que a gente ouve tanto falar, né? Computação em nuvem, que danado é. É até difícil a gente definir, obviamente. Mas esse aqui é o exercício para a gente estar sempre pensando de formas diferentes uma definição de um produto, um serviço que está tão presente no nosso dia a dia, né? Mas, Paulo, eu queria agradecer muito a sua participação, agradecer ao time da Red Hat por estar de novo aqui, né, no nosso episódio, no nosso Papo Cloud. E fica aqui o meu agradecimento e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Vinícius. Obrigado mesmo. E a todos os telespectadores.